Política e religião não se discute. Será mesmo? Escrevi alguma coisa para dar uma resposta a essa questão, fundamentada na Bíblia e na história. Assista esse vídeo até o final e depois compartilhe o conhecimento com mais alguém. Política e religião sempre estiveram lado a lado na história bíblica e secular, pois o homem é um ser religioso e político também. E este tema está presente inclusive nas conversas do dia a dia. Assim, é lógico dizer que o homem religioso acreditava que podia administrar politicamente a comunidade de acordo com suas convicções religiosas. Primeiramente, o que significa religião e política? Religião vem originalmente do grego treskeia, que traz a ideia de adoração e serviço a Deus. No latim, é religare, que significa religar o ser humano a Deus. Já o termo política tem raiz na polis grega, que era a cidade-estado formada pela junção dos oikos, as casas gerenciadas por chefes de famílias. Foi na junção dos oikos que se formaram as cidades-estados, surgindo a politeia, política, ligada à administração da comunidade, do bem público, ampliando a ideia de administração do privado dos oikos, das casas. Assim, religião fala da relação do homem com Deus e política da relação do homem na sociedade, começando na família. Apesar da política ter ficado conhecida a partir da história grega antiga, na história bíblica há muitos exemplos de religião e política que poderiam ser mostrados. Alguns exemplos do Antigo Testamento. Vou deixar as referências aqui na tela para você verificar. Quando o Senhor Deus criou Adão, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, administrar o jardim. Caim foi o primeiro homem na Bíblia a construir uma cidade, administrando fora da vontade de Deus. Nimrod principiou o reinado em desobediência a Deus. Abraão iniciou uma geração debaixo da vontade de Deus. José foi governador do Egito. Israel, do período dos juízes à teocracia, teve governantes religiosos e políticos, uns tementes a Deus, outros não. A exemplo de Salomão, que administrou a política do reino inicialmente numa relação religiosa com Deus, construindo o templo para adoração, depois desviando-se do Senhor numa relação religiosa com outros deuses. Esté foi rainha no Império Persa e Mardoqueu o segundo depois do rei Assuero. Daniel foi governador da província da Babilônia. Também encontramos textos bíblicos que mostram homens tomando decisões políticas baseadas em convicções religiosas. Em caso de guerra, por exemplo, a guerra é uma decisão política. Davi, quando se dispôs a guerrear contra Golias, disse ao filisteu com base em sua fé: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, disse: assim me façam os deuses, e outro tanto. Quando houve guerra entre Acabe e o rei da Síria, o profeta falou: porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes. O homem de Deus disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Alguns exemplos extraídos do Novo Testamento. José de Arimateia foi senador no Império Romano. Jesus reconheceu a autoridade política estrangeira de Roma e ensinou aos seus discípulos a cumprir seus deveres de dupla cidadania, terrena e celestial. Paulo usou sua dupla cidadania no contexto político do Império Romano. Os principais dos sacerdotes e fariseus da época de Jesus não aceitaram os milagres de Cristo por inveja e medo de perder a posição religiosa e política. A história secular também mostra que o homem é um ser religioso e político. Alguns exemplos. No Egito Antigo, a religião era politeísta e os faraós eram tidos como deuses e intermediários entre os deuses e os humanos.
A crença na vida após a morte levou a decisões políticas, como a construção das pirâmides, os túmulos dos faraós, um empreendimento religioso. Na época de José, por exemplo, o próprio faraó denominou de Zafenate Paneia, cujo significado é Salvador do mundo, um nome religioso. Já na época de Moisés, o Senhor o pôs por Deus sobre Faraó para libertar o povo hebreu do Egito. No Império Assírio e Babilônico, os reis mesopotâmicos também acreditavam ser representantes dos deuses. E isso estava intimamente ligado ao exercício do poder político. Os governantes desses impérios tinham obrigações religiosas a cumprir como representantes do povo. Penitências e magia são exemplos disso. Biblicamente, as cidades de Babilônia, do hebraico Babel, e Nínive, capital da Assíria, foram fundadas por Nimrod, o que nos faz entender que as crenças desses impérios eram opostas à fé no Senhor. Nos impérios medo-persa, grego e romano, as religiões eram politeístas e estavam presentes em todos os aspectos da vida política e social, pública e privada, como o culto estatal aos ancestrais e ao imperador romano, interferindo nas decisões políticas. Portanto, religião e política sempre estiveram lado a lado na história, e o homem orientava suas decisões políticas de acordo com suas convicções religiosas. Assim, enquanto temos liberdade, falemos a verdade sobre política, a fim de não perdermos a liberdade para falar de religião. Deus os abençoe.